noite, Sr. Wender. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sr. Bernardes. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos para a nossa live dessa noite, uma live do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, que nesse desejo de construir um espaço de discussão e deliberação sobre a saúde e segurança no trabalho, realiza essas lives, trazendo sempre um convidado diferente, para que ele possa compartilhar conosco os seus conhecimentos e dessa forma nos enriquecer, porque o conhecimento compartilhado, ele enriquece a todos, tanto aquele que recebe quanto aquele que doa, ele é multiplicado. E essa noite nós temos a grata honra de receber nosso convidado, Dr. Gustavo Afonso de Oliveira, que já chegou, e que é advogado do trabalho, Ele já está entrando. Olá, doutor Gustavo. Olá, doutora Carla, tudo bem? Boa noite. Me desculpa o atraso aí de 1 minuto. Eu estava tentando acessar aqui, o vídeo estava travado. Eu não sei se foi um problema na internet que aconteceu, mas agora deu certo. Que bom. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo. É uma honra para o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na pessoa do nosso coordenador, doutor Tiago Cabral, procurador de trabalho, receber o senhor nessa noite, tão gabaritado, com tantos conhecimentos, para compartilhar conosco sobre a questão da distribuição do ônus da prova nos processos trabalhistas, onde a gente vai falar sobre doenças e acidentes do trabalho. Na verdade, as pessoas não têm a compreensão da magnitude desse tema, doutor? Porque ele é importante não só para advogados, não só para juristas, mas também para empregadores, também para empregados, também para técnicos, profissionais de saúde e segurança, para compreenderem como que se dá o processo trabalhista e, a partir daí, se posicionarem nos seus campos de atuação. Dr. Gustavo Afonso Oliveira é advogado, assessor jurídico do Sindibares e Goiânia, professor de Direito e Processo do Trabalho da PUC Goiás, diretor científico do IGT, e vou acrescentar mais uma coisa, membro do nosso grupo de estudos São José. Dr. Gustavo nos abrilhanta, nos enriquece com seus conhecimentos. Passa a palavra ao senhor, doutor Gustavo, para que possa fazer os cumprimentos. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito. A honra, na verdade, é toda minha. Sei da importância do fórum. Acompanho o fórum desde a época da graduação, naqueles primeiros seminários, sim, desde os primeiros seminários sobre acidente de trabalho, porque esse assunto ele sempre me tocou muito, desde sempre, porque a minha monografia de faculdade, de graduação, foi, de fato, sobre acidente de trabalho. Então, eu sempre me interessei enormemente sobre o tema, sempre frequentei os eventos e o fórum sempre teve uma atuação muito grande, muito presente junto aos técnicos de segurança do trabalho, a comunidade jurídica como um todo, ao Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público, o IGT, todas as entidades envolvidas. Então, participar de uma situação assim, de uma live, de um evento programado, semanalmente pelo fórum, para mim é um motivo de orgulho, ainda mais com a senhora, doutora Carla, aqui, Nós que fazemos parte desse mesmo grupo de estudos, sempre estamos juntos aí, discutindo diversos temas, sempre tem uma inovação. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente acabou ficando meio afastado do grupo, mas em breve espero que nós retornemos nesse aspecto. Então, esse tema, especialmente também do acidente, do ônus da prova, vai ter uma relevância
fundamental, porque discute a reparação, né? A gente fala muito sobre a parte material, sobre o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é uma situação muito relevante, socialmente falando, né? Muitas vidas são perdidas, muitos acidentes acontecem, e o Brasil, salvo engano, na última pesquisa que a OIT lançou, estava em quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. Era um acidente praticamente a cada minuto, né? Então, muitas vidas se vão, muitos mutilados, né? Ficam aí, muitas pessoas ficam mutiladas, muitas pessoas têm uma situação familiar difícil posteriormente. Então, a discussão do processo em si, do ônus da prova e da questão do processo em si, ela é extremamente relevante e pouco discutida, porque, de fato, sempre é um trabalho muito tormentoso para a vítima discutir essa situação, né? Especialmente quando há óbito no acidente, porque quem discute, na verdade, vai ser a família, né? Carregada de dor, carregada de sofrimento. E quando é o caso do empregado que adquire uma doença no trabalho, e aí a senhora é doutora no assunto, né? Literalmente doutora no assunto, quando envolve principalmente essa questão psicológica, é um tormento gigantesco para realizar a prova, para ir atrás dessa situação. Então, é de fato uma situação extremamente relevante, extremamente importante. Eu costumo dizer na sala de aula, né? Eu dou aula de processo, e até antigamente eu não gostava tanto do processo, gostava mais do direito material. E passei a me apaixonar pelo processo, pela aula e pela prática, né? E essa situação do processo, se fosse para eleger um tema dentro do processo do trabalho especificamente, que é o que nós estamos aqui a falar, né? Mais relevante, o tema seria prova, ônus da prova. Esse, de fato, é o tema mais relevante do processo, porque, na verdade, sai vitorioso do processo quem faz a melhor prova, né? E, às vezes, faz a melhor prova ou se desincumbe melhor do ônus, né? Ou na verdade, também... só um minuto. Ou, na verdade... se a pessoa se encarrega desse ônus, ou, na verdade, ela consegue demonstrar, consegue... se o ônus é meu, né, se o encargo é meu e a outra parte não faz nada, eu perco o processo se eu não me desincumbir daquilo. Então, de fato, é o assunto mais importante, é o que vai definir se a pessoa vai ou não vai ser reparada, né? No caso de um acidente, uma doença de trabalho, que é uma temática muito importante. Sim, gostaria de saudar todos que estão entrando, né? Advogados, engenheiros, doutor Milton. Doutor Milton é presidente da AGEST, que é uma grande parceira do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, né? Muito obrigada pela presença do senhor, né? Doutor Murilo Chaves, né? Muito obrigada pela presença de todos. Mas é isso mesmo, doutor Gustavo. Na verdade, quando a gente pensa em equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho, é simples, né? Uma doença e um acidente é o ápice do que não deveria acontecer, né? É aquela chave que causa o desequilíbrio ecológico de todo esse ambiente do trabalho, porque não é afetado somente o trabalhador e também a família, mas todo o ambiente recebe essa reverberação negativa, né? Para demonstrar, ó, aqui é inseguro, aqui a gente pode morrer, sim, aqui a gente pode ser mutilado, né? Então, se o empregador tivesse uma noção real dos efeitos psicológicos, né, de um acidente, de uma doença no meio ambiente do trabalho, ele faria tudo para que aquilo não acontecesse, né? Exatamente. Porque isso realmente quebra o equilíbrio. Doutor Gustavo, o que é? Primeira coisa, quando a gente, vamos imaginar, né, que nós estamos falando para pessoas que são juristas e também que não são. Boa noite, doutora Arlete. Boa noite, Vanessa. Sejam muito bem-vindas. O que é prova? O que é a prova no processo do trabalho? Então, quando a gente fala especificamente sobre a prova, a necessidade de fazer a prova, o ônus da prova, a gente está falando sobre o encargo de provar o que a pessoa tem ou não tem direito, a depender
do tipo de distribuição do ônus que vai ser realizado no processo. Ônus da prova, na verdade, em termos gerais, para a gente usar um termo bem, que não é um termo jurídico propriamente dito, é o encargo, né? É o encargo que a pessoa carrega consigo de ter que provar ou não aquele direito, para conquistar aquele direito ali na justiça. E aí, dentro desse aspecto de ônus, de encargo, de realizar a prova, a gente tem duas grandes modalidades, né, de distribuição de ônus da prova que a gente fala. A distribuição estática e a distribuição dinâmica, né? A distribuição estática ela é bem colocada e bem trabalhada durante a faculdade. A gente tem bastante facilidade, sendo operador do direito, de trabalhar isso, né? Que o fato constitutivo do direito ele compete ao autor, a existência em si daquela relação ali compete ao autor, e os fatos impeditivos, modificativos e extintivos, eles dependem de prova do réu. Então, a distribuição, a regra geral de distribuição em qualquer processo está lá na CLT, está no Código de Processo Civil, né, na CLT, lá no artigo 818, essa distribuição estática. Agora, existem situações que geram uma dificuldade excessiva, né, para realização de prova. E aí, nesse caso, o juiz ele pode fazer a chamada, né, distribuição dinâmica do ônus da prova, ou a gente também conhece como inversão do ônus da prova, né? Quando uma parte ela tem uma dificuldade excessiva de cumprir aquele encargo, o juiz, no caso, poderia redistribuir esse ônus, né? Então, colocar... E a gente tem vários exemplos disso na própria jurisprudência do TST, né? Como o caso de jornada de trabalho, né? E uma série de outras situações. O juiz ele poderia colocar como encargo de comprovação essa situação, mesmo sendo, por exemplo, um fato extintivo, ou modificativo, ou impeditivo do direito, o encargo com o autor da ação, ou o contrário, o encargo com o réu, né? Então, a depender da distribuição, ela poderia ser trabalhada nesse sentido. Isso é bem claro. Agora, também tem requisito para fazer isso, né? A gente tem lá na CLT até esse regramento, esse requisito específico que diz respeito a essa inversão, dessa distribuição do ônus da prova, que trata dessa distribuição dinâmica, né? Porque, na verdade, o que acontece é que, anteriormente, a gente tinha anteriormente a reforma trabalhista, a Lei 13.467, lá em 2017, que alterou essa situação e colocou essa situação da distribuição dinâmica do ônus da prova, que já estava lá no CPC, também na CLT. E aí lá a gente tem uma situação específica de possibilidade de inversão, só que isso tem um regramento, como eu estava dizendo, né? Antigamente, antes da Lei 13.467, a gente via muitos casos, inclusive, de inversão do ônus na prova na sentença, né? O juiz simplesmente na sentença dizia que inverteu o ônus da prova e condenava a parte. Isso também é uma questão bastante complicada. Então, a CLT trouxe esse regramento dizendo que quando eu faço a inversão do ônus da prova, de uma situação que pode ser realizada, por exemplo, no caso de acidente ou doença do trabalho, no caso, por exemplo, de uma pessoa que adquiriu depressão, né, no trabalho, esse ônus ele pode ser invertido para que a empresa, por exemplo, seja compelida a demonstrar um estudo relativo ao meio ambiente de trabalho dela, né? Um documento relacionado, por exemplo, ao PCMSO, o cumprimento desse regramento, se há um médico que acompanha esse documento, né, formal, se acompanha isso na prática, se isso é realizado. Então, assim, essa distribuição ela tem regramento e ela tem que ser feita antes da instrução. Se ela for feita na instrução do processo, que é quando se ouvem as partes e as testemunhas, a parte vai ter que ter a audiência adiada, esse processo vai ter audiência adiada para que a parte tenha possibilidade de fazer essa prova. Então, no caso de distribuição dinâmica, inversão do ônus da prova num acidente ou numa contração de uma doença do trabalho, por exemplo, o próprio juiz poderia, na inversão, determinar a juntada de uma série de documentos relacionados à saúde do trabalho que a empresa poderia ou deveria fazer, né? E se não fez,
não consegue comprovar com essa distribuição dinâmica, a inversão do ônus da prova vai gerar fatalmente uma provável condenação. Então, essa é a regra básica de distribuição do ônus, né? Essa distribuição normal, estática, e a distribuição dinâmica, que é muito utilizada, que é muito comum, inclusive, que gera justiça em muitos casos, né? A gente tem que lembrar também que a gente não pode inverter o ônus da prova e tornar impossível a prova para outra parte, né? Então, a tal da prova, a gente chama de prova diabólica, né, no direito. A gente não pode criar esse tipo de situação para a empresa, né? Então, se a gente inverte, por exemplo, o ônus da prova determinando a juntada de um determinado documento que a empresa jamais teria condições de ter ou de fazer, de produzir, eu também vou prejudicar a empresa nesse aspecto. Então, tudo tem que ser sopesado, né? Sempre. O juiz ele precisa, de acordo com essa análise, fazer essa análise, né, de quem tem a melhor condição de produzir aquela prova, quem tem a melhor condição de realizar aquela juntada de documentação e aí sim gerar aquele encargo para a parte que tem essa melhor condição. Doutor Gustavo, vamos pensar num caso concreto, como esse mesmo que o senhor colocou, que foi o caso da depressão, né? Uhum. Então, e pediu a inversão do ônus da prova, então a empresa teria que demonstrar que realmente o ambiente dela é equilibrado, que aquilo é impossível acontecer lá. Mas vamos pensar numa situação seguinte, a pessoa trabalhava, teve um membro mutilado, né? O que eu quero que o senhor dê o passo a passo aqui para nós, né? Então, eu quero entrar com a ação para ser reparada daquele dano. O que está sendo levado, o que vai ser levado em consideração pelo juiz na hora de analisar se eu vou ou não ter direito ao recebimento daquela indenização, por exemplo? Então, essa situação, sempre quando alguma ação judicial envolve o ambiente do trabalho, a empresa, ela naturalmente se obriga a juntar documentação relativa à segurança do trabalho, que ela possui e detém, né? Então, se ela tem um laudo técnico de condição ambiental do trabalho, que comprova, por exemplo, na mutilação, uma máquina, né? Se a gente imaginar uma indústria, ela comprova que as manutenções da máquina estão em dia, que ela deu treinamento para o empregado, que ela fornece ordem de serviço, que ela constantemente realiza exames no empregado, faz cursos de reciclagem com esse empregado, que é o que comumente se espera de qualquer empresa que cuida do ambiente de trabalho, o juiz só pesa essa situação. Óbvio que existem fatalidades, mas aí a gente entra em um regramento e uma discussão de responsabilidade civil pela ocorrência, né? Porque, na realidade, a gente tem as duas espécies de responsabilidade civil no direito brasileiro e a responsabilidade civil padrão, primeiramente se olha a responsabilidade subjetiva. O regramento que está lá no artigo 7º da Constituição, salvo engano, é inciso 28, que fala sobre a questão, inclusive, da contratação de seguro acidente do trabalho e não exclui a indenização a que a empresa está obrigada quando incorrer em dolo ou culpa. Isso é um reflexo óbvio da caracterização de responsabilidade subjetiva e aí a empresa ela vai responder civilmente, vai ter que indenizar esse empregado moralmente, materialmente, qualquer tipo de dano que ela tenha causado, quando ela incorre em dolo ou culpa, né? Então, a gente tem as modalidades de culpa, né, que são imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo, ela deixou de realizar a manutenção de uma máquina. Ora, se ela deixou de realizar a manutenção de uma máquina e a mola dessa máquina estourou e amputou a mão do trabalhador, esmagou a mão do trabalhador, essa situação vai gerar a indenização pela perda do membro, uma indenização material, uma indenização moral, possibilidade, em alguns casos, inclusive, de interdição da empresa, se for o caso, se de fato a situação estiver assim, impossível de ser controlada ali, né? Se a manutenção não for dada, pelo menos a interdição parcial da empresa, daquele setor de trabalho. Então, a responsabilização da empresa, ela advirá dessa situação
subjetiva. Agora, a gente tem também os casos de responsabilidade objetiva, né? Quando a própria empresa por si gera um risco maior de ocorrência desse acidente, um risco maior à saúde desse trabalhador, à segurança desse trabalhador. Então, isso está previsto lá no artigo 927 do Código Civil, e a gente tem muitos exemplos de atividade de risco, né? Então, eu sempre cito na sala de aula isso, falo, ó, qual é a chance de eu, como professor, levar um tiro na sala de aula? Uma chance, se não for em semana de prova, né? O pessoal sempre brinca com isso. Mas em condições normais, a chance é zero, né? De eu levar um tiro na sala de aula, de graduação. Agora, um segurança de uma instituição financeira. Qual a chance de um segurança de uma instituição financeira ou de uma pessoa que trabalha num carro forte levar um tiro? É muito maior. Então, a própria atividade dessa pessoa gera um risco maior de sofrer um acidente, sofrer uma doença, né? Inclusive, no caso específico do segurança de banco, vigilante, né, armado ou o vigilante do carro forte, né? Também existem outros riscos inerentes à profissão, não é só de tomar um tiro, né? O risco de depressão, para a gente pegar esse primeiro exemplo, é grave. A pessoa fica a todo momento ali, um constante medo de morrer, né? Um constante medo de ser assaltada, de enfrentar uma situação difícil, né? Então, por isso, por esse risco ser acentuado e fora da normalidade, a gente gera, né, segundo o direito coloca, a teoria do risco da atividade, a responsabilização objetiva. E aí, no caso da responsabilização objetiva, a gente tem uma situação bem clara de que há necessidade apenas do dano e que esse dano tenha relação com o exercício do trabalho. Simplesmente isso. Eu não preciso comprovar dolo ou culpa da empresa. E a gente tem, em alguns casos também, a situação que a própria jurisprudência coloca como responsabilidade objetiva, como é o caso de quando o transporte é terceirizado. É uma situação da jurisprudência, que é colocada em discussão nos tribunais e também em decorrência do próprio Código Civil, que quando esse transporte é terceirizado, há a possibilidade de se aplicar a teoria do risco. E um exemplo bem clássico disso é o exemplo do acidente que aconteceu com os jogadores da Chapecoense, né? Aquele avião que caiu indo para a Colômbia. Era um caso de empresa de transporte aéreo terceirizada, que deixou faltar o combustível para fazer uma economia, e aquilo ali representou a morte de vários trabalhadores, né? A gente às vezes não pensa, a gente imagina o trabalhador perdendo a mão numa máquina na indústria, uma modalidade muito, vamos dizer, revolução industrial, né? Muito tempos modernos lá do Chaplin. E, na verdade, a gente tem atleta profissional, que é um trabalhador, né? É um empregado, e que estava ali e cumpriu um papel de empregado e morreu no transporte que a empresa contratou, né? Então, é uma situação muito grave. A gente tem uma série de situações aí na jurisprudência que poderiam ser citadas, e esse caso que poderiam acentuar esse risco. E esse caso do transporte terceirizado é um deles, né? A empresa, no caso, poderia responder solidariamente em relação a qualquer situação que tenha tido em razão dessa questão. Doutor Gustavo, primeiro eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão entrando, né? Lourença Costa, doutora Mirela Cobra, sejam muito bem-vindos, né? Todos que estão entrando. O senhor falou uma coisa muito certa. O que eu percebo em meio ao empregador é que eles acham assim, que o simples fato do acidente ter ocorrido ou no transporte fornecido ou dentro de uma fazenda ou de uma empresa, isso já geraria, né, a responsabilidade da reparação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, que o senhor tirasse esse estigma, né, para mostrar o que a justiça analisa, quais são os pontos que têm que ser comprovados, têm que existir e ser comprovados, para que a pessoa, enquanto empregador, tenha que reparar. Certo. Até sobre essa questão que a senhora citou, antes até de entrar especificamente nos requisitos da responsabilização em si, é bom a gente lembrar que o acidente de trajeto voltou a ser acidente de trabalho, né? Isso é uma questão que
foi muito colocada lá em 2017, quando as horas de itinerário foram extintas, e muita gente pensou agora com as inexistência de horas in itineraries, acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho, porque a pessoa não está trabalhando ao ir para a empresa. Isso é uma grande inverdade, né? Na verdade, desde sempre, de 2017, antes de 2017, com a reforma, continuou sendo acidente de trabalho. O acidente de trajeto é aquele que acontece na ida, na volta, trecho, né? Residência, trabalho, residência. Existem uma série de discussões sobre a caracterização desse acidente, como de trajeto ou não, se a pessoa sai da rota, se ela pega passe no trabalho e vai de moto e sofre um acidente, né? Como que funciona essas... Existem uma série de desdobramentos, né? Mas, assim, o acidente de trajeto continua sendo acidente de trabalho. A gente discutiu, inclusive, isso no grupo, acho que na última reunião que nós tivemos, né, doutora Carla? Que a MP 905 tinha acabado de ser editada, né, pelo governo federal. MP 905 foi final do ano passado, foi novembro, por aí, e ela perdeu a validade agora durante a pandemia, e de fato lá a linha B do artigo 21, que tinha sido revogada, voltou a ser texto de lei, portanto, continua sendo válida. Agora, essa situação específica da responsabilização civil, é preciso que a gente coloque os critérios, né? Os critérios são o agente que produz aquela conduta, né, causa um dano. Então, o agente pode ser o empregador, ou pode ser um preposto a serviço desse empregador, ou inclusive outro empregado, né? Então, por exemplo, um gerente da empresa que assedia um empregado, ele está agindo em nome da empresa. Se a empresa não toma uma atitude para afastar esse tipo de assédio, ela pode ser responsabilizada. Um empregado, porque aí a gente tem a questão do assédio moral horizontal e vertical, né? Eu acabei de citar aqui no caso do gerente, que tem subordinados e que assedia um subordinado, é o assédio vertical, mas a gente também tem o horizontal, que é o caso do assédio entre empregados, né? De mesma classe de trabalho, vamos dizer, assim, para citar o exemplo aí de dois auxiliares administrativos, né? Um que assedia o outro. Então, isso pode gerar uma responsabilização da empresa, especialmente se ela tem conhecimento e não afasta essa situação. Porque a obrigação da empresa, isso também é uma questão que está lá no artigo 7º, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, seja qualquer tipo de risco, manter a segurança, o meio ambiente do trabalho preservado. A gente tem uma série de exemplos disso nos seus trabalhos, né, doutora Carla, nos seus artigos, na sua tese, e também especificamente em relação à questão da saúde mental, nos trabalhos do professor Ney Maranhão, que esteve aqui recentemente, assisti a live dele também, que são situações de obrigação constitucional das empresas. Então, o agente que praticou, se ele praticou em razão do trabalho, exercendo o trabalho, a empresa tendo a obrigação de manter esse meio ambiente saudável, ela tem que fazê-lo. Se não faz, ela se responsabiliza por isso. Se houver dano, é um outro requisito da responsabilidade civil. Então, há o dano, a necessidade do dano. E o último requisito, acho que os três são muito importantes, mas esse requisito é sempre o requisito que normalmente se entra em discussão lá na Justiça do Trabalho, porque quando a gente fala de ônus da prova, a gente fala em culpa exclusiva da vítima, a culpa compartilhada, né, a responsabilização compartilhada, o ato inseguro que o empregado praticou, né, o que ele fez. Então, quando a gente fala disso, é o nexo de causalidade, né, a situação das excludentes. Então, por exemplo, se teve relação com o trabalho, aquela situação ali, se o dano produzido tem relação com o exercício do trabalho, ele estava na empresa, a gente tem o caso de um acidente típico, né? A pessoa está descendo uma escada e sofre um acidente, né? Porque na escada não tinha o adesivo correto, o piso não estava correto, não tinha aviso de forma correta para que o empregado soubesse que ele estava molhado, ou mais cedo tinha caído um óleo ali na escada e a empresa não cuidou daquele local e simplesmente deixou que o empregado passasse ali, escorregasse e sofresse esse acidente. Então, de fato, a responsabilização da empresa ela se dará nessas situações, né? Então, nexo de causalidade é uma questão importante, tem que ter nexo entre o que foi realizado, o que aconteceu e o que
e o trabalho, o exercício propriamente do trabalho, o dano e a conduta do agente. No caso, a gente tem essa questão da responsabilidade subjetiva e objetiva que nós falamos mais cedo, a conduta que vai poder ser culposa ou dolosa ou presumidamente arriscada. Se for presumidamente arriscada, ela gera a responsabilização objetiva. Agora, existem outras situações, né? Como, por exemplo, as presunções do próprio INSS em relação a alguns tipos de doença, alguns tipos de situações que podem ser automaticamente enquadradas como acidente de trabalho. Como é o caso do nexo, como é o caso não, que é o caso do nexo técnico epidemiológico previdenciário, chamado NTEP, né? Nesse caso, a previdência ela gera uma presunção de que aquela doença tem relação com o trabalho e já enquadra, independentemente se a empresa encaminhou o empregado com a comunicação de acidente de trabalho ou não, ela já enquadra aquilo ali como acidente de trabalho. Eu tive um caso em que houve esse enquadramento automático de um vendedor que adquiriu depressão. É um exemplo, né? Se a pessoa exerce o cargo de vendedor e adquire depressão no trabalho, a própria Previdência, mediante a aplicação desse nexo, já tem um nexo automático, nexo técnico epidemiológico previdenciário, no sentido de que a pessoa que exerce atividade de venda, em regra, sofre pressão para que apresente resultados, né? Sofre algum tipo de situação no sentido de que a empresa cobra metas, às vezes inatingíveis, né? Isso vai gerando na pessoa a sensação de que ela não pode, que ela não consegue, e isso pode gerar algum adoecimento mental. Agora, quando não é o caso, também no caso de vendedores, né, que são expostos a humilhações, né? Isso também é uma situação que, infelizmente, acaba se tornando comum, né? A gente vê casos citados aí nos sites dos tribunais, vê sempre os julgados, né, de vendedores que são apelidados, né, recebem apelidos dos colegas porque nunca conseguem atingir as metas, né, de casos de empresas que empregados que não atingem as metas são colocados numa situação vexatória perante a equipe, além do apelido, um corredor, alguma coisa assim, né? A gente vê casos extremos, né? Eu vi recentemente no próprio site do Tribunal Superior do Trabalho um caso que foi julgado em que o empregado foi obrigado a passar no corredor levando socos e tapas dos colegas de trabalho porque ele tinha sido o único que não tinha cumprido a meta naquele mês, né? A meta de venda. Então, são situações bem esdrúxulas, né? E bem extremas, que não são, às vezes, tão colocadas, mas que acontecem com razoável frequência. A gente, quando fala também, doutora Carla, para citar um exemplo, que isso é importantíssimo, na minha opinião, citar, quando a gente fala de responsabilização objetiva, a gente falou do transporte, né? No caso da Chapecoense, que foi um exemplo típico de responsabilização objetiva por transporte terceirizado, que é um caso que a jurisprudência considera, o caso de Brumadinho, né? Que também é emblemático, acho que é o segundo maior acidente de trabalho da história, né? Do Brasil. Então, de fato, foram mais de 300 vítimas ali, e um caso bem típico do que é uma empresa que naquele aspecto ali, naquele caso específico, não cuidou do meio ambiente de trabalho, porque de fato tinha conhecimento, e aquele caso é um exemplo bem claro do que o empregador não tem que fazer, né? Ele tinha conhecimento técnico e, na verdade, fez o contrário, né? Na minha opinião, até caberia o enquadramento como dolo, né? Nesse caso, porque ele tinha conhecimento, falsificou relatórios, falsificou a perícia técnica que os engenheiros, inclusive, que depois foram presos porque participaram disso, né? Falsificou a perícia técnica para esconder aquela situação de iminente perigo para todos os empregados, né? Então, é uma coisa que, assim, um acidente que foi realmente chocante, né? Assim, 300 pessoas soterradas, enterradas vivas, né? Então, de repente, e assim, as imagens, né? A gente tem vídeos, né? Aquele vídeo do guindaste, tem uma câmera posicionada no guindaste que dá para ver as pessoas tentando correr, né? Então é uma situação realmente muito, muito triste, né? Quanto sofrimento, né? Acho que o Brasil parou ali por uns 2, 3 meses
para ver aquele caso, entender aquela situação e sofrer junto com aquelas famílias, né? E é bom que essas situações elas não caiam no esquecimento, porque parece que a gente vai se anestesiando, né? Em muitos aspectos, não só dos acidentes, a gente tem visto as questões dessa pandemia, né? Mais de 100 mil mortes, 100 mil pessoas é uma cidade grande no estado de Goiás, né? É uma grande cidade que foi extinta do mapa. Cidade. É muita gente. Então, da mesma forma, 300 famílias, 300 vítimas soterradas ali em razão de uma situação puramente econômica, né? Que foi o caso da Vale, né? Que posteriormente, como falamos, foi comprovada. Então, é uma situação bem típica, né? Um acidente de trabalho de uma empresa que poderia ter feito diferente, tinha inclusive condições econômicas para fazê-lo e não fez. Então, essa é uma situação típica, na minha opinião, como eu disse, de dolo. Dolo pode até não ter sido dolo direto, mas um dolo eventual, né? Pelo menos um dolo eventual. Mas ali, qualquer espécie de culpa poderia já ser imputada também à empresa, e aí a gente tem a caracterização perfeita do que é uma situação de dano causado, né? O pior dos danos, a morte das pessoas de uma maneira extremamente brutal, o nexo com o emprego, que elas estavam ali a trabalhar, e o agente causador do dano que praticou a conduta. Nesse caso, aí poderia até ter discussão se é dolosa, culposa, ou se nem haveria necessidade de olhar essa conduta do agente para entrar na responsabilidade objetiva, porque trabalhar de fato numa barragem que pode a qualquer momento explodir, né, e soterrar as pessoas vivas. E o exemplo está aí, né? A gente viu o que acontece. Então, eu numa sala de aula, eu no meu escritório, não sofro esse perigo que é trabalhar numa barragem, né? Uma barragem de rejeito de minério. Então, é uma situação que, de fato, gera um risco bem diferente, bem acentuado. Então, por isso, poderia até ser discutida essa situação da aplicação, na minha visão, da responsabilidade objetiva. Doutor Gustavo, vamos dizer, eu, enquanto trabalhador, entrei com a ação, né, para uma reparação de danos decorrentes de uma doença ou de um acidente de trabalho comprovadamente ocorrido, com um dano, com tudo, né, e a empresa não compareceu à audiência, né, ela sofreu os efeitos da revelia e da confissão. Essa distribuição do ônus da prova continua da mesma forma? Como que fica? Então, a revelia, ela gera essa confissão ficta, né? Então, quando isso acontece num processo judicial, não é que a pessoa automaticamente ganha o processo, não, né? A gente tem questões de fato e questões de direito a serem observadas. E quando a gente fala em questões de direito, isso não pode ser presumido, porque o que é de direito está na lei. Por exemplo, a questão da tarifação do dano, que é uma questão colocada pela lei, né? Isso não pode ser presumido. Suponhamos que o empregado tenha requerido uma indenização moral de R$ 1 milhão e ganhasse R$ 1.500 por mês. Mesmo que ela tivesse morrido e fossem os herdeiros a pleitear esse dano moral, essa situação não geraria uma indenização nesse aspecto, porque a gente tem uma limitação que a própria lei estipula. Então, mesmo que seja revel a empresa, essa indenização não vai ser nesse valor. E isso é uma coisa que eu acho que pode ser um objeto de live, né, doutora Carla? Uma outra live para a gente falar dessa questão da tarifação, porque se a gente pegar o exemplo de onde veio essa tarifação, é uma outra situação que vem lá do Código de Hammurabi, né? É uma situação bem antiga, a indenização por ciclos, todo aquele histórico relativo a essa situação. Mas essa é uma questão que a revelia não vai alcançar, porque é uma questão de direito. Agora, a revelia, ela gera questões de fato, né? Presunção de verdade das questões de fato. Então, por exemplo, se o empregado conta que a empresa não cuidou do ambiente de trabalho e mais cedo havia acontecido um derramamento de óleo ali naquele local e a empresa não colocou a placa de aviso, o empregado passou despercebido, não viu, ou se a empresa não teria dado a manutenção da máquina, tal, alguma coisa,
que diz respeito ao fato em si, isso vai gerar confissão ficta e vai ser presumido verdadeiro. Então, se o empregado diz, ó, a empresa, ela não fazia as manutenções da máquina lá, todas as manutenções vencidas, e em razão disso, a máquina deu um problema no momento que eu fui colocar lá a mão de baixo para pegar um objeto, e esse problema, a falta de manutenção, gerou o acidente. Isso vai ser considerado verdadeiro, porque de fato a parte fática que foi colocada pelo empregado, ela vai ser levada em conta em razão dessa revelia. Certo. Doutor, nós estamos em tempo de Covid, né? Sim. Como é que fica o ônus da prova no caso de um empregado que é contaminado pela Covid e alega que é uma doença ocupacional, que tem a ver com o trabalho realizado? Então, essa pergunta é muito relevante porque, na verdade, até como advogado do setor de bares e restaurantes, aí, como a senhora disse, eu sou assessor jurídico da entidade, eu recebi muitas perguntas de empresários a respeito dessa situação, porque muita gente viu aquele julgamento do STF, né? E pensou assim, agora Covid é acidente do trabalho, Covid é doença do trabalho, Acabou. e aí? E assim, o enquadramento, como para a gente até puxar outras pontas do que nós já falamos, o enquadramento como acidente de trabalho, doença, acidente de trabalho, que se equipara acidente de trabalho à doença, né? Ela gera uma série de consequências para a empresa. Por isso é importante que as empresas tomem esse cuidado, né? Ele gera, por exemplo, a majoração da alíquota do FAP, a continuidade do depósito de FGTS durante o período de afastamento, a estabilidade acidentária por 12 meses depois do retorno, são situações, na minha visão, se eu pensar pelo lado da empresa nesse aspecto, gravíssimas, né? Financeiramente gravíssimas para a empresa. Então é muito importante que as empresas tomem em conta mesmo o meio ambiente de trabalho, primeiramente, óbvio, sempre em primeiro lugar pela questão humana, né? Pela preservação da vida, pela preservação da saúde, da sanidade, mas em segundo lugar, pela questão financeira, né? Porque às vezes o empregador vê a situação do acidente de trabalho, ou do meio ambiente de trabalho, como uma situação secundária, né? Quando ele, na verdade, mal, às vezes deu sorte, nunca, entre aspas, né, financeiramente falando, de nunca ter acontecido um acidente de trabalho ali. Porque se isso acontecer, o prejuízo financeiro para ele é imenso. Pode vir a ser imenso. Então, é uma situação que, de fato, financeiramente importa, se a gente estiver falando só de dinheiro também, né? Mas é como eu falei, primeiramente tem a questão da vida, da saúde, da sanidade, das pessoas que ali trabalham, que executam o seu trabalho. Agora, especificamente em relação à Covid, essa foi uma situação que foi muito colocada na mídia de maneira, na minha visão, imprudente. A imprensa divulgou essa situação, né, como se o STF tivesse falado assim, a partir de agora, o artigo 29 lá da MP 927 deixou de ter aplicação. Na minha visão, o STF não fez nada, não mudou nada. Continuou tudo da mesma forma como era. A distribuição do ônus da prova e a responsabilização objetiva nos casos de Covid continuam iguais. Então, a gente tem, como a gente falou, a questão da responsabilidade subjetiva como padrão, como regra, e tendo a responsabilidade subjetiva como padrão, como regra, eu preciso comprovar o nexo de causalidade e a responsabilidade da empresa nessa contaminação por Covid-19 para que ela seja responsabilizada pelo evento, né? Então, eu preciso de toda forma. Até tem o artigo 29 aqui, ele fala assim, os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ora, não existe nenhuma espécie de responsabilidade civil no direito que não exija a comprovação do nexo de causalidade. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, há necessidade de se comprovar o nexo de causalidade. O que se tira quando há essa situação aqui da responsabilidade objetiva é a culpa ou o dolo da empresa, mas o nexo tem que estar presente. Então, na verdade, o artigo 29 da MP 927, ele falava a mesma coisa. Só que o problema, e aí acho que isso é que motivou, inclusive, a decisão de afastamento do artigo lá na ADI 6354, é que a gente tem os profissionais de saúde, né? E os profissionais de saúde,
eles estão expostos enormemente aos riscos da Covid-19. Então, isso gera uma situação em dois aspectos. Primeiro, possibilidade de responsabilização objetiva, né, do empregador nesse aspecto aí. E a segunda situação, a questão do nexo técnico epidemiológico previdenciário que nós falamos mais cedo, né? Então, é uma presunção, há uma presunção relativa de que a pessoa que exerce o trabalho em estabelecimento de saúde e adquiriu o Covid-19, adquiriu no trabalho, porque ela está ali muito exposta, né, a esse tipo de situação, né? Especialmente se for um médico, um enfermeiro, uma pessoa que trabalha no hospital de campanha, né, atendendo pacientes de Covid-19, como vários faleceram, né, no Brasil nos últimos tempos. A gente tem visto isso muito na mídia. Então, na verdade, o que poderia ser colocado como presunção seria esse aspecto da pessoa que trabalha em estabelecimento de saúde. Até porque seria também injusto, como eu falei mais cedo, o enquadramento disso como acidente de trabalho, de Covid-19 como acidente de trabalho, porque, além disso, gerar uma série de consequências para as empresas, consequências financeiras para as empresas, esse novo coronavírus, a Covid-19, ele é uma doença que está na sociedade em si, ela não está só no trabalho. A gente pega Covid-19 no elevador do prédio, né? A gente pega Covid-19 na convivência com um familiar que se expôs em outro local, né? Então, é uma doença que, de fato, está espalhada na sociedade, uma pandemia. Então, em razão disso, seria mesmo injusto, a não ser nesses casos específicos de trabalho, estabelecimento de saúde, atendimento direto ao público, pessoas que se expõem mais, né? Não é o caso de presunção. Agora, também é importante falar o quê? Que lá na lei previdenciária, lá na lei 813, já há uma previsão sobre a questão da ausência de presunção de nexo em caso de doenças endêmicas. A gente tem doença pandêmica agora, que tem que a diferença é que tem um caráter mundial, né? Um caráter transnacional. No caso de endemia, é um caráter local, regional. E lá no caso de endemia, até porque, de fato, a gente conseguia imaginar uma pandemia, acho que a última tinha sido a gripe espanhola há mais de 100 anos, então a gente não tem nem legislação específica para esse caso, só se previu aí endemia posteriormente. A gente tem lá a situação do artigo 20, parágrafo 1º da Lei 813, que fala que não se considera doença do trabalho doença endêmica. Então ele fala, tem até o artigo, ó, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ou seja, exatamente o caso do que o artigo 29 previu, né? Salvo comprovação do nexo causal ou que a pessoa, de fato, ela se expõe diretamente, em razão da natureza do trabalho, àquela doença ali, né? Então, é o caso mesmo do profissional de saúde. Doutor, nós já estamos quase terminando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para o senhor. O profissional de saúde, por exemplo, né, que se afasta por uma doença ocupacional, no caso a Covid-19, e ele tem uma carta emitida com essa condição. O que muda para ele? Então, nesse caso, eu não sei agora qual o enquadramento que a própria Previdência internamente está dando, né? Assim, o enquadramento administrativo em si. Entendo que, em razão, inclusive, do que o artigo 20, parágrafo 1º que a gente acabou de ler, prevê que a pessoa, quando ela tem a possibilidade de uma exposição direta à contaminação em razão da natureza do trabalho, isso poderia ser aplicado em relação ao profissional de saúde que está com essa doença, Covid-19, tem um afastamento superior a 15 dias, isso é importante, né? Porque às vezes em 14 dias, que é o período de quarentena, a pessoa se recupera, né? Então, se ela se afasta por período superior a 15 dias e ela necessita dessa situação, o que acontece em relação à CAT é que ela vai ser pouco relevante, porque, em regra, isso, doutora Carla, a gente pode até falar aqui bem abertamente, porque, em regra, as empresas elas não emitem a CAT, né? Então, essa situação, e mesmo com a emissão, vamos dizer a verdade também,
mesmo com a emissão, o INSS pode desconsiderar a situação pela perícia técnica que é feita lá, não sendo como acidente de trabalho, não sendo como doença do trabalho. Pode acontecer essa descaracterização administrativamente também. Então, eu não sei internamente, imagino que esteja se aplicando aí o artigo 20, parágrafo 1º, da Lei 8.213, que é o que orienta em caso de endemia, né? A situação de enquadramento dessa doença como acidente de trabalho. Se a pessoa tem, de fato, a possibilidade, essa situação ela já é presumida, né? Presumida e é uma presunção relativa. Mas se a pessoa quiser esse enquadramento, porque também para o empregado tem uma diferença grande em relação, inclusive, ao benefício previdenciário que ela recebe, né? O enquadramento dessa situação como acidente de trabalho. Se a pessoa tiver interesse que esse enquadramento seja realizado, se o INSS não enquadrou, ela pode ingressar com um recurso administrativo requerendo esse enquadramento, e se não for deferido esse recurso administrativo, ela pode ingressar até com a ação judicial, mas aí nesse caso não seria nem contra a empresa, seria uma ação previdenciária, porque, como eu disse, ela tem interesse que a situação também seja enquadrada como acidente de trabalho, porque o benefício da espécie 91, que é o benefício acidente de trabalho, ele tem um valor maior do que o benefício de auxílio-doença comum, que é a espécie 31. Então, é interesse previdenciário do empregado, também previdenciário, que isso aconteça, né? Então, a situação da emissão da ACAT em si, ela acaba sendo, em razão dessa ausência de emissões de CATs por muitas empresas, né? Ela acaba sendo até um pouco irrelevante, porque o enquadramento ele pode se dar na explicação e na perícia lá no INSS, mesmo que não tenha CAT, o enquadramento ou o desenquadramento, ela pode se dar num recurso administrativo, se o enquadramento foi errado, e pode se dar numa ação previdenciária contra o Instituto, né, para comprovar essa situação. A ação trabalhista, e a gente vê isso muito em ação trabalhista, esse enquadramento, na verdade, né? Porque o que acontece, em regra, muitas situações a gente vê acontecer, é a empresa que demite o empregado em período de estabilidade, e essa doença, posteriormente, pode ser reconhecida como doença do trabalho, e aí a pessoa teria o direito de retornar ao emprego que estaria com a estabilidade provisória em andamento. Então, essa é uma situação que acaba não tendo esse fator necessário de emissão, apesar de ser uma obrigação empresarial, mas por gerar um prejuízo ao empregado, ele pode buscar esse direito dessas duas formas, né? E a emissão da ACAT, no caso, para estabelecimento de saúde, empregados que trabalham ali estão naturalmente expostos, ela tem que ser colocada, porque de fato é presumível que foi ali que ele adquiriu, né? Presumível pela situação em si e pela própria lei. Sim. Doutor Gustavo, em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né, na pessoa do Dr. Tiago Cabral, nosso coordenador, quero agradecer imensamente por essa aula que o senhor nos deu nessa noite, né? É um tema muito relevante, muito importante, que precisa assim, ser refletido, né? E ser aprofundado. Gostaria também de registrar a presença da doutora Hebe Macedo, ela que é coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui em Goiânia, né? Então, agradecer pela presença dela e de todos que nos acompanharam nessa noite, né? E desejar um bom descanso a todos. Muito obrigada. Eu quem agradeço, doutora Carla, novamente, e esse trabalho que o Fórum desenvolve é extremamente importante para nós, advogados, para nós, estudiosos do direito como um todo, estudiosos da área, né, para nós seres humanos, né? O trabalho ele tem que ser instrumento de realização, instrumento de construção positiva e não um instrumento de dor, né? Ele não pode ser um moinho, para a gente citar o poeta, né, a triturar os sonhos. Então a gente precisa de fato trabalhar essa situação, essa temática, a justa reparação, para também evitar novas tragédias, novas situações, adoecimentos, como tantos que acontecem no Brasil e no mundo. E casos que a gente citou aqui, como o caso de Brumadinho, não sejam esquecidos, né? Porque é importante a gente trabalhar isso para a gente
inclusive se sentir como parte dessa construção. Então, parabéns a vocês, ao seu trabalho, que é Obrigada. brilhantemente executado perante o Fórum, ao Ministério Público do Trabalho, ao Fórum, que capitaneia, Obrigada. né, o Fórum. Esse trabalho, de fato, é muito importante. Eu me orgulho muito de participar disso daqui, ainda que minimamente. Ok, isso. E nós agradecemos imensamente. Muito obrigada, tá? Obrigado, Boa boa noite e bom noite. descanso a todos. Muito obrigada, doutor Gustavo. Igualmente, boa noite.